Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Aqui você fica por dentro de tudo que é notícia na TV Pai Eterno. Então prepare-se, pois o programa Primeiro Plano está no ar. Milhares de devotos se reuniram na obra da nova Casa do Pai, em Trindade, para a Santa Missa. O padre Marco Aurélio, reitor do santuário, foi quem presidiu essa celebração, marcada pela fé e pela esperança. Vamos acompanhar. Nós que fazemos parte desta igreja, que missionária é por natureza, te damos graças por teu esplendor. Em meio à construção da nova Casa do Pai, a fé floresce. Aqui, onde cada tijolo carrega um sonho, o altar se ergue para celebrar que esta casa não é feita apenas de paredes, mas de esperança, entrega e muita oração. No Canteiro de Obras, a primeira missa de 2026 da campanha Sustentados pela Fé reuniu centenas de devotos para agradecer e acompanhar de perto o crescimento desse grande santuário. Até aqui, a graça do Pai Eterno nos acompanhou, a bênção do Pai Eterno nos guiou, e esta bênção que nós confiamos, que continuará nos guiando, nos alimentando de esperança e de coragem para celebrar nossa missão. Então, nesse dia, acolhemos tantos romeiros, devotos do Pai Eterno, que vêm dos diversos lugares do Brasil para celebrar conosco aqui, entendendo que este santuário, ele pertence a cada um desses romeiros, que este templo que nós estamos construindo é obra de cada romeiro, de cada devoto, de cada coração, de cada família, que se empenha, de fato, nessa intimidade com o Pai Eterno e, de modo concreto, querem ver esse santuário pronto. A dona Marta veio de Sete Lagoas, Minas Gerais, com o coração cheio de agradecimentos. Fiz um pedido para uma sobrinha e recebi a graça, aí vim hoje agradecer. São famílias inteiras que chegam ao novo santuário para vivenciar esse momento de devoção. Eu só tenho a agradecer pelos meus pais, pela saúde deles. A gente vem sempre em busca da saúde, do bem-estar para eles. E eu só tenho a agradecer mesmo, sou muito privilegiada, graças a Deus. A missa da campanha Sustentados pela Fé acontece mensalmente aqui no Canteiro de Obras e é um momento importante em que os devotos conseguem acompanhar ativamente a construção do novo santuário. Um santuário que nasce da fé de milhares de devotos espalhados pelo Brasil inteiro. Sim, eu estou admirada com a obra como que está, que eu estava na fundação. E assim, se Deus quiser, vai chegar lá, em breve. Eu quero ver isso aqui lindo. Cada vez que a gente vem aqui, já está bem aumentada, Através de ser muito grande, mas vai fazendo devagar, Nós vai ajudando a fazer, contribuindo com a oferta, e aí vai fazendo, E está muito bonita. E vai ficar mais bonita depois de terminar. Na campanha Sustentados pela Fé, até o que parece pequeno ganha um significado eterno. As cartas com intenções de devotos do Brasil inteiro são incineradas e daqui serão acrescentadas ao concreto da nova Casa do Pai. Com muita fé, cantemos. Tu é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. A campanha da fraternidade deste ano terá como tema Moradia é um direito fundamental e dá dignidade ao indivíduo. Por isso, a CNBB quer neste ano promover o combate ao déficit habitacional com ações concretas e iniciativas políticas públicas. Entenda melhor o tema na entrevista do repórter Stanley Brenner.
Oi, gente! Hoje eu vim conversar com o padre Júlio Ferreira, ele que é missionário redentorista e vai falar sobre a campanha da Fraternidade de 2026. Qual a importância dessa campanha da Fraternidade desse ano? Olha, a campanha da Fraternidade, ela sempre vem para nos provocar, né, como a gente sabe, no tempo quaresmal, nos provocar no caminho da conversão. Então, o primeiro objetivo é a conversão. E o tema nos é proposto justamente para que a gente entenda essa conversão, não só no sentido individual, pessoal, mas também no sentido comunitário e social. Por isso a campanha da Fraternidade sempre traz um tema que nos provoca, enquanto igreja, enquanto sociedade, para que a gente possa pensar as realidades que a fé ela vai nos conectando, né? A gente sabe que fé e vida, elas estão sempre conectadas. E a campanha da Fraternidade desse ano tem como tema a fraternidade e a moradia, que foi uma proposta da própria pastoral da moradia nacional, para que a gente se debruçasse, refletisse nesse itinerário de conversão a partir da situação da moradia hoje. Hoje nós temos no Brasil um déficit habitacional de 6 milhões de moradia ou falta de moradia, e não só de moradia, mas de moradia digna. E temos 26 milhões de pessoas morando precariamente. E também dentro da campanha da Fraternidade, a gente reflete a população em situação de rua, que chega, pelo censo de 2022, a mais de 300 mil moradores de rua. Então, é essa realidade que a gente é chamado a refletir dentro da campanha da Fraternidade, no período quaresmal. Padre, e essa campanha ela toda preparada, né, pela CNBB, e todas as igrejas têm que fazer essa avaliação e também fazer a execução desses temas que é tão importante para os fiéis e para a igreja, né? Isso. Nós já temos a CNBB trabalhando a CF do próximo ano. Então, tem um percurso, né, que não começa agora, mas então nós tivemos em setembro, em Brasília, o grande seminário, onde tivemos a representatividade de todos os regionais, justamente para que a gente pudesse aprofundar já o tema da campanha em setembro. E aí a gente vem e volta para as bases, para a gente começar essa preparação, né, na diocese, na arquidiocese. E aqui então nós estamos iniciando ou retomando a pastoral da moradia. Nós tivemos a presença do Frei Marcelo, o ano passado, que é o coordenador nacional da pastoral da moradia, encontrou conosco, com Dom João Justino, e a partir daí, então, a pastoral da moradia está responsável, né, de concretizar a campanha da fraternidade aqui na arquidiocese. Padre, esse ano com a campanha também falando sobre Ele veio morar entre nós. Por que desse tema? Então, esse é o lema, né? O tema é Fraternidade e Moradia, e o lema Ele veio morar entre nós, porque a nossa inspiração como igreja é sempre Jesus, né? Então Deus, já no Antigo Testamento, Ele escuta o clamor, o grito do povo lá no Êxodo, né? E desce para libertar, enviando pessoas como enviou Moisés para tirar o povo da escravidão lá do Egito e conduzir o povo a uma terra prometida, onde corre leite e mel. E agora Jesus vem e habitar entre nós, e nós sabemos muito bem como é que Ele chegou. Enquanto se esperava que Ele iria vir morar num palácio como os outros reis, Ele nasce na periferia da periferia, sem moradia, sem teto, né? Então, Ele mesmo, Deus, faz a experiência de ser alguém necessitado de moradia. Não tinha lugar para Ele, né, na hospedaria. Então Ele veio habitar entre nós, Ele veio armar a sua tenda entre nós, a sua barraca. Então Ele mesmo diz depois, em todo o itinerário da sua missão, que Ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Padre, conta pra gente também como os fiéis, os devotos, podem participar dessa campanha. Agora, depois da abertura, nós vamos ter, a nível de arquidiocese, no dia 19, para a imprensa, uma coletiva, que vai ser na Cúria, está sendo pensado ser na Cúria, para a imprensa. No dia 21, nós teremos a abertura a nível arquidiocesano,
que vai ser numa ocupação que a gente está definindo com o Dom João Justino. Agora, antes disso, no próximo sábado, dia 7, nós teremos o primeiro encontro mensal de pastoral a nível arquidiocesano, onde um dos temas, vai ter o tema do ano eucarístico, mas um dos temas também vai ser aprofundar a campanha da fraternidade. Então, a partir daí, a gente vai ser convidado, e estamos abertos à Pastoral da Moradia, para o estudo nas paróquias. Sábado mesmo, nós já tivemos aqui na nossa paróquia uma formação para todas as lideranças, coordenadores de pastorais e de comunidades. Então, a partir daí, começa o aprofundamento, o estudo, né? E também a gente tem o material da campanha para os círculos bíblicos em família, né? E a partir daí, todos nós somos chamados a entrar nessa dinâmica de sensibilização, de compaixão, de solidariedade e de fraternidade. Padre, muito obrigado pela entrevista, conversar aqui com a gente, por falar sobre essa campanha da fraternidade, né? Eu também conversei com a irmã Rosângela, ela vai trazer mais informações sobre essa campanha da fraternidade também. Vamos conferir. A campanha traz, no seu cartaz, ela já traz a imagem do cenário da população de rua. Eu acho que esse enfoque é muito importante e traz um tanto da gravidade daquilo que a gente está vivendo hoje no nosso cenário, né? Nós temos hoje, como diz o padre Júlio, mais de 300 mil pessoas em situação de rua e 1% dessas pessoas concentram-se na região de Goiânia. Então, é um número muito significativo, mais de 3.500 mais ou menos, né? É um diagnóstico, assim, um censo muito difícil, porque eles são itinerantes e nem todos têm o seu cadastro, né, o seu registro. É um desafio muito grande, porque dentro da precariedade que vive essa população, violada em todos os seus direitos, a situação de moradia é a mais vista. E hoje, em Goiânia, nós temos um grupo de pessoas sendo hostilizada, né, sendo intimidada pela dificuldade da possibilidade de ir e vir, de estar nas praças, de ocupar seus espaços, que é a rua, né? E a pastoral quer, assim, vir em defesa da dignidade, da vida dessas pessoas. E aí a gente representa, então, a pastoral Povo da Rua, Dom Fernando Gomes, né, a pastoral arquidiocesana. Ela quer ser a voz da arquidiocese, né, nessa luta, nessa defesa da vida, da dignidade das pessoas. E a gente busca atuar a partir das ruas, né, a partir da escuta atenta da população, para a gente levar suas demandas, né? E a gente atua junto aos setores, né, aos comitês, movimentos, grupos, mesmo servidores, né, os órgãos públicos, a rede de serviços. Então, a gente procura atuar buscando política pública. E hoje a gente, como a própria campanha está dizendo, né, está trazendo a reflexão de que a moradia é a porta de entrada para todos os direitos, ou ainda, né, a moradia como base estruturante para a saída, né, da situação de rua. Então, assim, aí a gente procura atuar nessa dimensão, né, de luta pelos direitos, de busca do direito, da dignidade, do respeito e combate à hostilidade, à xenofobia e tantas outras formas criminosas que a gente tem assistido, tanto na nossa sociedade, por parte da sociedade em geral como um todo, mas também por parte da gestão pública. Irmã, conta pra gente também como os fiéis podem participar dessa pastoral que é tão importante. Primeiro, é a sensibilização. Eu acho que esse olhar cristão, né? Nós somos seguidoras de Jesus Cristo. Então, esse olhar cristão, respeitoso, a nossa conversão para a solidariedade, para a sensibilidade dessas pessoas. É o primeiro caminho, né? A nossa conversão
também para reconhecer esses filhos de Deus, irmãos nossos, né? E depois é buscar conhecer e realmente somar nessa busca, nesse o que é feito, o que precisa, né, para essa população se retomar, se resgatar, né? O que é preciso ser feito? Porque é muito comum as pessoas dar diagnósticos como se fosse uma única realidade, né? Nós temos uma múltipla realidade, muito múltipla mesmo, em questão de gênero, em questão de raça, em questão de situação, de condição pessoal, familiar, cultural. E a gente, muitas vezes, a sociedade como um todo, coloca como se fosse tudo uma coisa só e dá o diagnóstico e dá a resposta de forma preconceituosa, né? Criminosa. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. O aplicativo Pai Eterno tá de cara nova, mais moderno, mais rápido e muito mais fácil de usar. Você pode ouvir o badalar do sino Vox Patris, acompanhar a programação da TV Pai Eterno ao vivo, ficar por dentro de todos os eventos do Santuário Pai Eterno e fazer sua doação de um jeito ainda mais simples. Baixe agora o novo app Pai Eterno, disponível na Play Store e Apple Store. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Uma celebração marcada pela gratidão e pela comunhão reuniu fiéis e o clero em Jales, no interior de São Paulo. A missa recordou os 10 anos de episcopado de Dom Reginaldo Andrietta e os 86 anos de Dom Demétrio Valentini. Vamos acompanhar agora na reportagem. O Santuário Diocesano da Santíssima Trindade em Jales, no interior de São Paulo, foi palco de uma celebração marcada pela gratidão e pela comunhão. A missa em ação de graças recordou os 10 anos de ministério episcopal de Dom Reginaldo Andrietta, à frente da Diocese de Jales, e os 86 anos de vida de Dom Demétrio Valentini, bispo emérito. Esse dia é muito especial para mim, para a igreja, muito particularmente para a Diocese de Jales, porque celebramos o ministério episcopal, que é o ministério que Cristo confiou aos apóstolos. Portanto, essa missão que o bispo recebe do Cristo é de pastoreio do povo de Deus em seu nome. Então temos que entender que o bispo na diocese, ele é o sinal e a presença de Cristo, que conduz o seu povo, discernindo com o seu presbitério, com o qual partilha essa missão apostólica, também aquilo que é a missão que o Cristo nos confia à igreja toda. Portanto, o presbitério fazendo parte dessa missão apostólica e ajudando os fiéis todos da igreja a entenderem essa missão apostólica e assumirem juntos corresponsavelmente. Portanto, tem uma densidade muito grande esse ministério, que é partilhado em outros ministérios, sejam ordenados, como também ministérios laicais. Afinal, a igreja é ministerial. Todo serviço exercido por cristãos leigos e leigas, mesmo não sendo serviços instituídos, é sinal do Cristo servidor. Eu me coloco a serviço do bem comum, é o meu lema. Portanto, hoje estamos aqui fazendo memória daquele dia em que fui acolhido na diocese, no dia 31 de janeiro de 2016, mas também todo o percurso que fizemos juntos, caminhamos juntos, avançamos juntos. A celebração eucarística reuniu padres da diocese e contou com a expressiva participação dos fiéis leigos, que se uniram em oração para agradecer pela trajetória pastoral dos dois bispos. Se hoje nós queremos seguir a Cristo e procurar entender, mas Cristo está presente nessa igreja, de que modo? Vinde e vede. Venham participar nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos, nas entidades, sobretudo no mundo
não é, institucional nosso que presta serviço caritativo é uma igreja viva. E podemos então dizer, nossa, como Cristo realmente está vivo, presente, ressuscitado neste povo, apontando caminhos para uma convivência saudável. É isso que necessitamos muito nos dias atuais, aprendermos a conviver saudavelmente. Portanto, entendemos que Cristo convida cada um a fazer parte deste povo tão bonito que é povo de Deus, presente na Diocese de Jales, nesta igreja particular que todos nós amamos muito. A celebração marcou ainda a posse do padre Vitor Rafael da Silva Aguiar, como vigário da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, a Catedral de Jales. Ordenado recentemente, o sacerdote passa a integrar a equipe pastoral com especial dedicação ao Santuário da Santíssima Trindade. Na verdade, é um entusiasmo carregado também de muita ansiedade por essa nova missão. Há 8 meses praticamente que fui ordenado padre e já fui destinado ao Ooroeste, trabalhando em Guarani. E agora, após 8 meses, tendo essa transferência, vindo aqui para a cidade de Jales, o município de Jales, assumindo essa nova missão também aqui na Catedral e também no Santuário como vigário. Como eu disse, é uma ansiedade porque é uma mistura de sentimentos e emoções, assumindo uma grandiosa missão que é trabalhar naquela que é a centralidade de toda a nossa diocese, que é o município de Jales. Mas venho também com o espírito de calma e muita oração também, vivenciando cada momento, porque sei que é tudo conduzido através de Deus e também da ação do Espírito Santo. Então, me abandono tudo em Cristo para que Ele possa fazer sempre coisas boas na minha vida e na minha missão e vocação. Mudando de assunto, a província redentorista de Brasília se despediu do último missionário redentorista que veio da Holanda para o Brasil para evangelização. Padre Paulo Spiekebrink morreu aos 93 anos e nos deixou um legado inestimável e uma vida dedicada à Igreja e à Congregação do Santíssimo Redentor. Em memória agradecida, te convido agora a assistir uma reportagem que conta um pouco da sua história desse último missionário redentorista holandês. Quando eu cheguei lá em Recife, enviado da província de São Paulo, eu fui morar no convento da Madalena, né? E lá morava o padre Humberto, o padre Gabriel, que era o provincial, e morava também o padre Paulo. O padre Paulo, eu costumava brincar um pouco com ele, que ele era um pouco do missionário de D. Helder, né? D. Helder costumava dizer assim, olha, tem uma região aqui, assim, você vai para lá. Né? E ele lá ficava, não tinha capela, não tinha casa para morar, não tinha nada. E ele começava o trabalho de visita às pessoas, ia estruturando, organizando. Então, acho que é uma riqueza muito grande, a gente só tem que agradecer a Deus a esses grandes, bravos missionários que aqui estiveram. Padre Paulo sempre foi um confrade de um grande coração, holandês de nascimento, mas brasileiro por opção e de todo o coração. Padre Paulo sempre teve uma sabedoria especial e um acolhimento que sempre foi uma marca registrada dele. Aqui na Madalena, gostava de ter conhecimento dos confrades, de saber da vida da congregação, da província, interagia conosco fraternalmente de um modo muito, muito, muito especial. Recordamos com carinho a entrega generosa do Padre Paulo, cuja missão foi sinal de fé e dedicação à Igreja. Confiamos ele ao Senhor, certos de que vive na esperança da ressurreição. E pedimos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que, unidos a ela, possamos participar da vitória eterna de seu Filho, a vida eterna prometida para todos nós que acreditamos em Deus. No ano passado, o Brasil contabilizou mais de 4.500 denúncias de trabalhos em situação análoga à escravidão.
28 de janeiro foi o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e a Igreja está atenta a essa triste realidade, atuando em diversas frentes para ajudar as pessoas que são submetidas a tamanha crueldade. Acompanhe a reportagem da Maria Tereza Lima. O trabalho escravo ainda é uma realidade presente no Brasil e está em diversas regiões. Nós vamos conversar com algumas pessoas que têm um trabalho, uma atuação em alguns estados, e uma delas é a Brígida, ela que é lá do Maranhão e atua na Comissão Pastoral da Terra. Brígida, você que já está desde 2002, nesse trabalho, eu queria saber, quando a gente fala de trabalho escravo, do que exatamente a gente está falando? A gente está falando de condições precárias, de relações trabalhistas entre empregadores e os trabalhadores. Por exemplo, a negação de direitos com a alimentação, com a água potável que não acontece, alojamentos precários, mas em especial essa forma também de humilhação, de não considerá-las como seres humanos que têm direitos. O trabalho escravo não ficou no passado, ele ainda existe e acontece perto de nós, assim como a Brígida do Maranhão, que acompanha de perto histórias marcadas pela exploração, pela violação de direitos e muitas vezes pelo silêncio. Francisco Alain, do Pará, também vive essa realidade. Ele integra a Comissão Episcopal de Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB e atua no Estado na Comissão Pastoral da Terra. A gente faz um atendimento, acolhendo esse trabalhador em nossos espaços, recolhendo as informações para gerar e encaminhar as possíveis denúncias que vão ser fiscalizadas. E, além disso, o trabalho também de prevenção, sobretudo de formação com esse público que é vulnerável. Um trabalho marcado por desafios. Muitos dos casos acontecem no campo, na área rural. Acho que as fazendas são mais denunciadas, então por isso também ocorrem mais fiscalizações. Mas a gente tem o trabalho escravo doméstico, tem também pessoas que são vítimas do trabalho escravo nessa relação com garimpos que saem daqui do Maranhão, mas também principalmente nas lavouras. Segundo pesquisas preliminares de 2025, o número de denúncias de trabalho escravo atingiu níveis recordes no Brasil, o que demonstra tanto a continuidade do problema quanto a necessidade de ampliar os canais de denúncia e proteção. Tanto o Francisco quanto a Brígida reforçam que a denúncia é fundamental. Identificar sinais e não se calar pode salvar vidas, interromper ciclos de exploração que ainda persistem. Qualquer cidadão, cidadã, vendo que tem trabalhador, trabalhadora em qualquer área de serviço urbano ou rural, está sendo maltratado, está tendo seus direitos desrespeitados, é possível de ajudar. A denúncia ela pode ser feita por qualquer pessoa. Qualquer denúncia que chegar a nós, a partir das nossas paróquias, a partir das nossas comunidades, a gente precisa denunciar. O número simples, o Disque 100, que é o número responsável para receber denúncias de violação de direitos. Diante dessa realidade, a Igreja tem assumido um papel ativo no enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. E vem dando resultados ao longo desses anos, com processos preventivos, com processos de formação, com agentes públicos, agentes de pastoral, mas também fazendo incidência em espaços públicos estratégicos para que essa política de combate, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ela funcione. Então, a Igreja ela tem um papel crucial, profético, de ser essa presença e levar essas informações a todos os cantos. Disque 100, denuncie. Combater o trabalho escravo é um compromisso de todos. Você já foi até a maior metrópole do Brasil? São Paulo completou recentemente 472 anos de fundação e está ligada à Capela de São Miguel Arcanjo. Vamos conferir essa história interessante na reportagem. À primeira vista, a singela construção em São Miguel Paulista, na zona leste da capital,
não revela a grandiosidade de sua história. A capela, que leva como padroeiro o mesmo arcanjo que dá o nome ao bairro, é o templo religioso mais antigo ainda existente na cidade de São Paulo e guarda um dos capítulos mais importantes da formação cultural, religiosa e social do Brasil. A capela, ela está no contexto do século XVI, e com a chegada dos jesuítas. Isso é muito importante que fique estabelecido, porque, segundo os historiadores, a capela, ela, apesar de estar 1622 na verga da porta central, ela é anterior a isso. 1622 é essa construção, esse lugar que nós estamos agora aqui falando. Agora, antes dessa estrutura existia uma estrutura menor, e essa estrutura menor, que já era considerada uma capela, é do período que o José de Anchieta, o padre José de Anchieta, São José de Anchieta, esteve aqui. Então havia uma capela rudimentar já em, acredita-se que 1560. Então, é muito possível que já 4 anos depois da fundação da Vila de São Paulo de Piratininga, que é hoje o pátio do colégio, a capela, ela já, 6 anos depois, desculpe, ela já existia como um aldeamento jesuítico. A escolha de São Miguel Arcanjo como padroeiro da capela também carrega um significado histórico e simbólico. Não há um registro documental definitivo que explique essa dedicação, mas pesquisadores apontam 2 principais teorias. A primeira possibilidade é que na frente da casa onde o José de Anchieta nasceu, ele nasceu nas Ilhas Canárias, que era um território, era um arquipélago pertencente à Espanha. Em Tenerife, havia uma capela na frente da casa dele dedicada a São Miguel Arcanjo. Então é uma devoção que ele tem desde a mais tenra infância dele. Ele sabia quem era São Miguel Arcanjo. E claro, São Miguel Arcanjo muito, muito comum na Europa. E a segunda possibilidade é que há uma identificação, a escolha desse oráculo, desse patrono, é porque haveria uma identificação entre os indígenas que aqui estavam com a figura de São Miguel, porque São Miguel é um santo guerreiro. Então, e para o indígena isso era muito forte, isso era muito caro. A Capela de São Miguel, na zona leste da capital paulista, é um dos mais antigos testemunhos da presença cristã aqui em São Paulo e é marcada pela simplicidade e pela fé do povo. Erguida no período colonial, permanece como símbolo de devoção, história e identidade cultural da região. Ao longo dos séculos, religiosos e fiéis mantiveram viva a fé que sustentou a Capela de São Miguel Arcanjo, permitindo que o templo permanecesse em pé, apesar da ação do tempo. Mais tarde, o olhar atento de Mário de Andrade foi decisivo para reconhecer e preservar a capela como patrimônio histórico e cultural de São Paulo. Nós temos o fato de que, eu acho que para mim isso é fundamental, no início, ali pela década de 20, o encontro dessa capela com uma figura da literatura muito importante, que é o Mário de Andrade. O Mário de Andrade foi o primeiro diretor do que hoje a gente conhece como IFAM. Ele nasce aqui em São Paulo, o CIFAM, e o Mário de Andrade ele faz um resgate dessas igrejas, dessas casas coloniais, que para ele era o que havia de mais verdadeiro, de mais genuíno da arte, da arquitetura brasileira, do que lá na Europa é o barroco europeu e aqui se transforma no nosso próprio barroco. E a capela ela é um modelo do barroco paulista. Existe o barroco mineiro, o barroco baiano, o barroco recifiense. Esse é um modelo do barroco paulista. E o Mário de Andrade identifica isso. E ele se move para que essa capela fosse restaurada na década de 30. E ela, de fato, o é. Atualmente, a Capela de São Miguel Arcanjo mantém 2 vocações complementares: a religiosa e a cultural. Além de preservar a memória e o patrimônio,
O templo segue ativo na vida da comunidade, com celebrações, casamentos discretos, batizados reservados e missas realizadas todos os sábados às 7 da noite. A capela é um lugar de memória, para usar uma expressão de historiador que eu gosto muito. A capela é um lugar de memória. Então, as pessoas que estão aqui no bairro, elas têm uma relação com essa... Então, ela passa aqui, as pessoas que descem do trem, que tomam o ônibus aqui na praça, elas passam aqui e mesmo que elas não entrem na capela, eu conheço pessoas que já participei de visitas guiadas aqui, que as pessoas moram aqui às vezes há 20, 30 anos e elas nunca tinham entrado. E quando elas entram, elas ficam maravilhadas. Então, existe uma relação afetiva com a capela. Isso eu não tenho dúvidas. Então, a pessoa, ela estabelece, ela sabe, quando pensa em São Miguel, ela pensa neste lugar. Todo o trabalho de evangelização que acontece aqui do Santuário Basílica, as obras de evangelização, a construção do novo santuário, a TV Pai Eterno, acontece graças a você. Se você já faz parte da família de amor, muito obrigado. Se você ainda não faz parte, entre em contato conosco, faça o seu cadastro, você receberá mensalmente a carta evangelizadora e poderá contribuir com esse trabalho que é realizado aqui. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. O aplicativo Pai Eterno tá de cara nova, mais moderno, mais rápido e muito mais fácil de usar. Você pode ouvir o badalar do sino Vox Patris, acompanhar a programação da TV Pai Eterno ao vivo, ficar por dentro de todos os eventos do Santuário Pai Eterno e fazer sua doação de um jeito ainda mais simples. Baixe agora o novo app Pai Eterno, disponível na Play Store e Apple Store. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano, aqui na TV Pai Eterno. O convento de Santo Antônio, em Recife, segue como espaço de fé, história e serviço à comunidade. A nossa reportagem mostra como o convento mantém viva a espiritualidade franciscana no coração da capital pernambucana. Vamos ver. Olha a riqueza desses azulejos por aqui. Eles ajudam a contar um pouco a história de fé do Recife. E quem vai nos guiar no dia de hoje é o senhor Aurélio, que é guia aqui, e contar um pouquinho da essência de tudo isso. O que representa esses azulejos aqui no convento de Santo Antônio, em Recife? Bem, esses azulejos representam exatamente o Gênesis. Vocês observarem, contando a história do Gênesis em todo o quadrilátero aqui, certo? Nós vamos ver que, embora lá na Capela Dourada nós vamos ver azulejos que são profanos, aqui não, são religiosos, né? E aqui é uma igreja mais antiga de Recife. Nossa igreja é de 1606, certo? Os holandeses, quando estiveram em Pernambuco, foram para Olinda, queimaram as igrejas de Olinda e vieram para o Recife e se instalaram nesse convento. Transformam o convento em forte, batizam o nome de Forte Ernestos, que era o irmão de Maurício Nassau, e transformam a igreja em igreja calvinista, João Calvino. Então, eles chegam em 1630, são expulsos em 1654, durante esse período, domínio holandês. Esses azulejos são portugueses, mas aqui, do lado de fora do claustro, a gente observa outros azulejos que têm uma característica distinta. Qual que é a diferença desses aqui na parte interna para os que estão na parte externa? Na verdade, esses azulejos de cima são os azulejos holandeses. E é um detalhe interessante, porque enquanto a arte portuguesa é um mosaico formando uma figura, os azulejos holandeses, na verdade, são individuais. Cada azulejo representa uma cena. Tem cenas de animais, peixes, embarcações, cenas também de plantas. Então, é uma coisa que diferencia exatamente do português. Eu quero conhecer aqui um lugar que eu sei que é muito bonito, que é a sacristia. O senhor me leva lá? Vamos lá.
Vale a pena conhecer, é também barroco, e vocês vão ver que é muito belo. Vamos lá então. Aqui na sacristia tem um espaço que chama a atenção, que é uma pia, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho a história e toda a mística no entorno dela. É interessante porque nessa pia sai água benta, certo? Existe um tanque onde a água é benta. E a história conta exatamente do antes e o depois da missa. Então o padre vem da rua, né? Com muitos pecados, né, carregado de pecados do dia a dia dele, das pessoas que ele encontra, tudinho, e quando ele chega aqui, ele vai se purificar na pia do lado esquerdo, né? Então essa pia daqui do lado esquerdo, ele purifica, ele se lava tudinho, né? E depois enxuga a mão e vai rezar a missa dele. Aí tem a missa, na missa tem confessemos nossos pecados, confessa a Deus Todo-Poderoso, então os pecados voltam para ele. Então quando termina a missa, ele vem para a torneira do lado direito e purifica de novo com a água benta daqui. Depois ele vai se recolher nos seus aposentos. Ou seja, a pia representa justamente essa purificação por meio da água benta. Exatamente, o antes e o depois. Vamos caminhar aqui para dentro da sacristia, que ela traz todo o mobiliário em madeira. Que madeira é essa em específico? Que é uma madeira que durou anos, né? Está durando anos, né? Exato. É a famosa madeira de lei, madeira que Cupino rói, né? É o jacarandá da Bahia. A madeira realmente é escura, porque muita gente acha até que isso aqui é um verniz, não é? É a cor da madeira, certo? Então, tanto aqui da sacristia, aqui do convento, como da Capela Dourada, os móveis são todos em jacarandá da Bahia. E ali eu vejo algumas imagens, o que elas retratam? Exatamente, aqui seria o de Santo Antônio, ali no centro de Santo Antônio, aqui o Cristo. Ali nós temos também a imagem de outro santo franciscano. Então aqui são santos franciscanos que são colocados aqui nessas imagens. E o que representa todo esse conjunto, né, de obras, toda essa história para o povo de Recife? É a importância exatamente de resgatar o passado, né, gente? Porque aqui é fantástico. Graças a Deus esse espaço não foi destruído, né? Existem vários lugares que já foram destruídos. Nós tivemos inclusive no Recife 2 igrejas que foram destruídas, mas conseguimos conservar essa igreja, principalmente aqui o convento de Santo Antônio, que é a igreja mais antiga de Recife, que é de 1606. Na frente da igreja tem uma data 1770, mas porque essa igreja foi aumentada, o frontispício dela foi aumentada, mas na verdade ela é de 1606. Quem vier para Recife tem que colocar na sua parada esse lugar aqui. Com certeza, Convento de Santo Antônio e Capela Dourada. Se vocês não conhecerem isso, não estão conhecendo nada do Recife. Neste final de semana, a TV Pai Eterno esteve em Juazeiro do Norte, no Ceará, acompanhando a Romaria de Nossa Senhora das Candeias. Além disso, inauguramos também o sinal aberto da TV Pai Eterno na cidade e levamos a imagem peregrina para complementar aquela grandiosa festa. Vamos ver. Juazeiro do Norte, no Ceará, terra do padre Cícero Romão, está em festa com a Romaria de Nossa Senhora das Dores. E uma grata surpresa alegrou o coração dos devotos do Divino Pai Eterno. O sinal da TV Pai Eterno chega à região. 42.1. Este é o canal para ter acesso a toda a programação da TV Pai Eterno aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará. A programação que chega aos 4 cantos do país, através da televisão e pela internet no mundo inteiro. Agora os romeiros do Padre Cícero vão poder acompanhar de perto tudo o que acontece na programação da TV Pai Eterno, diretamente da sua casa, do seu televisor. E para marcar este momento especial, o Divino Pai Eterno, com a imagem peregrina, marca presença em uma festa cheia de tradição e fé. Além de Juazeiro, o sinal alcança outras cidades do Cariri, como Crato, Barbalha e Estrela.
E como sinal de ação de graças, a 7ª noite da novena em honra à Virgem das Dores foi presidida pelo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Marco Aurélio. Dia muito feliz, um dia que nós trouxemos a imagem do Pai Eterno, e como é bom e que privilégio para mim poder ser portador neste momento dessa imagem, a imagem do Pai Eterno que vem aqui se aproximar da sua filha predileta, Nossa Senhora das Dores, nesta festa de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, um momento tão bonito e tão oportuno que esse povo se encontra e celebra a sua vida em missão. Como é bom olhar para esse povo, a sua alegria e saber que de fato nós estamos celebrando nossa missão com responsabilidade e todo esse povo tem recebido de fato essa mensagem no coração e transformando vidas. O coração hoje é um misto de sentimento de alegria, ao mesmo tempo também de responsabilidade, porque Padre Cícero Romão, ele deixa em seus ensinamentos que quem viesse a essa cidade deveria voltar se fosse bem acolhido. Então é a nossa missão acolher, principalmente os nossos irmãos missionários, redentoristas, que trazem a imagem do Divino Pai Eterno tão conhecida, acompanhada. E ter a alegria e ver a alegria dos nossos romeiros, em ver de perto a imagem, aquele que eles só acompanhavam pela televisão. Agora também no nosso Ceará, o sinal ter chegado para que essa programação ajude na evangelização é um sinal de alegria, de unidade e ao mesmo tempo de missão. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! O túmulo do Padre Cícero Romão Batista, mais conhecido em todo o Brasil como Padre Cício, é um local de intensa peregrinação e de devoção. A repórter Simone Oliveira esteve no local onde milhares de fiéis vão deixar a sua demonstração de fé. E você acompanha agora na reportagem. Mãos que buscam a bênção do Padre Cícero Romão, joelhos no chão como formas de demonstrar a fé na intercessão do santo já declarado do povo de Juazeiro do Norte. A Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro acolhe o túmulo do Padre Cícero Romão, um local de peregrinação de fé, de chegada, para pedir e agradecer a intercessão do Padre Cícero. Jacira veio junto com a família de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Momento especial e de muita emoção, que se repete há 9 anos. Quando eu era criança, eu fiquei doente. Quando eu melhorei, eu prometi que aqui eu só entraria de joelhos. E enquanto eu tiver vida e vier aqui, é assim que eu entro aqui, de joelhos. O local abriga também o jazigo vazio da religiosa Maria Madalena do Espírito Santo, a Beata Maria de Araújo. Em 1889, uma hóstia foi entregue pelo Padre Cícero à Beata, que ao tocar na boca dela, se transformou em sangue. Esse fato trouxe grande repercussão, milagres de devoção popular, que impulsionou a fé do povo do Cariri. A piedade popular, ela só pode ser explicada a partir da fé. Esta conexão que as pessoas têm com o sagrado e como que cada um consegue traduzir essa expressão de fé de forma tão simples, com ritos tão simples e ao mesmo tempo tão bonitos, tão ricos, com tanta piedade, com tanta entrega, com tanto amor. Andando pelas ruas aqui de Juazeiro, é fácil de se conectar com essa realidade e compreendendo que aqui de fato há um povo de fé, um povo que tem esse pertencimento com o coração de Deus e se expressa de uma forma coletiva. Obviamente nós estamos num grande corpo, uma igreja missionária, mas cada um na sua expressão, celebrando a sua entrega. Portanto, é o que nós vemos em Trindade acontecer, através das romarias, do caminhar do povo, das velas acesas, da peregrinação que cada um realiza de carro de boi, ajoelhado, subindo ali a rampa do Pai Eterno, do santuário. E aqui, como isso se multiplica e como o Brasil de fato é rico nessas expressões de fé e da piedade. Não podemos nunca dizer que a piedade popular é algo para ser descartado. Muito pelo contrário, é para ser vivido. A catequese é um pilar fundamental da ação evangelizadora da Igreja. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Goiânia, preparou a missa de envio especial dos catequistas, que contou com a presença de várias famílias. Vamos acompanhar agora na reportagem do Stanley Brenner.
A caminhada na catequese vai muito além das salas de encontro e dos momentos de formação. Um gesto cheio de significado é a missa de envio. O momento que marca o compromisso dos catequizandos em viver e testemunhar o Evangelho no dia a dia. A celebração aconteceu na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Goiânia, e reuniu catequistas, catequizandos e a comunidade paroquial para esse momento especial de fé, missão e renovação do chamado cristão. Na missa de envio, a igreja recorda que todo cristão é chamado a ser discípulo e missionário. Os catequizandos recebem não apenas uma bênção, mas também uma missão: anunciar o evangelho com a própria vida. A catequese é a porta de entrada, para a comunidade em si. Então, na Capela São Francisco e Santa Clara, nós temos a catequese como nossa principal pastoral. Pois, através da catequese, nós podemos trabalhar a evangelização de forma mais eficaz, na instituição de todos os sacramentos. Inspirado desde a igreja primitiva, o envio missionário sempre faz parte da vida cristã. Assim como ao final de cada missa, os fiéis são enviados ao mundo. Na catequese, esse gesto reforça que a fé precisa ser vivida na prática, nas comunidades e nos ambientes onde cada um atua. Para nós é fundamental, É fortalecimento, encorajamento, É Deus que nos envia, que nos prepara para a missão, a qual Ele chamou cada um de nós catequistas, que estamos respondendo com o nosso sim, com a nossa vida, com a nossa dedicação, para acompanhar aqueles a quem Jesus quer se apresentar, porque este é o nosso papel, apresentar Jesus às crianças, aos jovens, aos adultos, mostrando a eles que Jesus quer ser conhecido, amado e principalmente quer ser seguido. Os catequizandos enviados podem iniciar um novo ciclo na catequese ou, após a conclusão dos sacramentos, serem acolhidos nos diversos serviços pastorais da paróquia, colocando dons e carismas a serviço da comunidade. Eu sou um catequista porque eu sou sacerdote, Faço aqui na paróquia, às vezes, do bispo. Mas, como leigo, eu nunca fui catequista. Era um grande sonho que eu tinha. Então, estar aqui na paróquia hoje, fazendo envio de catequistas, também é, de alguma forma, realizar este sonho. Eu tive uma experiência muito bonita com a catequese e com os catequistas. Eu vim da diocese de Anápolis. Então, em Anápolis, o meu primo, que é o padre Ednilson, aqui de Goiânia, da paróquia São Pedro e São Paulo, ele foi meu catequista, primeira Eucaristia, de pré-catequese, o envio dele para o seminário, na época franciscano, o convento franciscano, foi uma grande alegria para mim, porque eu vi um catequista que estava dando passos maiores, passos a mais. Isso também influenciou muito na minha vocação. A missa de envio na catequese é, acima de tudo, um ato de compromisso. Um chamado que lembra que a fé não se guarda, se vive e se anuncia. Cada catequizando sai com a certeza de que a missão continua, agora fora dos muros da igreja. E assim, encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você, desejando uma excelente semana. Fique na paz e na proteção do Redentor. Até breve.